Colocar gravar. Tomara que agora dê tudo certo. Então, para quem não estava na última aula, ou só para reforçar também, semana que vem, hoje a nossa aula é mais focada no xadrez feminino, como eu falei para vocês, e aí a aula que vem vai ser uma aula de apresentação de proposta de projeto de extensão. Vou até abrir aqui. Eu não coloquei aqui, mas eu gostaria que vocês montassem uma apresentação, sabe, para falar. Acho que fica mais dinâmico se todo mundo montar uma apresentação para falar sobre a sua proposta. Não precisa ser algo muito elaborado, mas pelo menos com os tópicos, assim, eu acho que fica mais atrativo para o pessoal acompanhar. Então, todo mundo vai apresentar uma proposta de projeto de extensão aplicada ao xadrez feminino. Ah, prof, não vou poder estar na aula. Daí conversa comigo durante a semana para a gente ver como que vai proceder, né? Mas gostaria muito que todos participassem da aula. E aí essa é para ser a primeira parte da aula, né? Não é para tomar todo o tempo da aula, né? A gente faz a apresentação na primeira parte da aula, depois a gente tem mais um pouquinho de conteúdo. Então, coloquei aqui no máximo 6 minutos, mas dá até para ser um pouco menos aqui. Então, todo mundo vai, não tá aqui, acho que eu não coloquei aqui, mas crie um título, né, para a proposta de vocês, depois eu atualizo. Problema e justificativa, então, qual a situação da participação feminina no xadrez no seu contexto, dentro daquilo que vocês vão trazer para a proposta do projeto? Por que que é importante fortalecer essa participação? Então, a gente vai trabalhar na aula de hoje e com a vivência de vocês também, porque que é importante fortalecer essa participação. Façam esse projeto com bastante capricho, assim, porque depois, com certeza, vocês podem utilizar eles no dia a dia, na federação, na escola, enfim, ou nos ambientes que vocês trabalham. Então, o objetivo do projeto, o que que o projeto pretende transformar ou promover? Objetivos geral e específicos. Aqui é importante vocês definirem os objetivos, porque a gente já faz um treinamento ali para o trabalho final, né? Então, treinar objetivo geral, construir objetivos específicos. Aqui eu coloquei três, porque três objetivos específicos é geralmente o padrão, assim, dos trabalhos em geral, né? Vocês também já fizeram graduação e lembram disso. E o objetivo geral é a proposta principal do trabalho. Público-alvo para quem que o projeto é destinado, então faixa etária. Ah, eu quero desenvolver o xadrez feminino para meninas até 12 anos. Ou eu quero para acima de 30, acima de 40, acima de 60. É bom colocar aqui a faixa etária? Bom, não, né? Necessário. Em qual contexto que será aplicado escola, universidade, clube, comunidade? Se é o contexto de vocês, se é o contexto do Brasil, se é o contexto mundial. Proposta de ação, qual será a ação que vocês vão desenvolver? E lembrem que o projeto de extensão, quando a gente fala extensão, é sempre voltado a algo para a comunidade, ou pelo menos essa é a ideia aqui desse trabalho. Então, pense em um projeto que impacte o maior número de pessoas ou que seja bem específico para um lugar, mas que consiga reunir mais pessoas e tenha um impacto maior, com mais visibilidade. Aí, um resumo do cronograma, o que que vocês vão desenvolver por no máximo 6 meses. Então, para ficar algo mais objetivo, pode ser uma ação por mês, sim, né? Para ficar mais, para não tomar tanto tempo. Ou vou desenvolver uma ação semanal, mas aí dá uma explicada um pouco mais rápida. Principais recursos necessários, então aqui é se vocês vão precisar de dinheiro, já trabalham um pouquinho com essa questão de orçamento de projetos.
quais resultados o projeto pretende alcançar e quais os possíveis desdobramentos futuros. Então, pense em propostas bem criativas, bem, mesmo que, prof, eu precisaria de um recurso muito alto, mas coloque ali, deixem as ideias aflorarem e aí depois a gente vê essa questão dos recursos, né? Mas sejam bem criativos e quais os possíveis desdobramentos. Então, esse projeto pode ser implantado na Confederação Brasileira de Xadrez. Não, ele pode ser implantado em outros estados. Tragam esses potenciais aqui do projeto. Aí que está a data de entrega, mas na verdade é que fica no sistema, né? Mas é data de apresentação mesmo. Então vocês não precisam me entregar, só apresentar. E aí o outro trabalho é um artigo. Profe, Oi? então desse trabalho ali, só fazer a apresentação, um PowerPoint, alguma coisa, não precisa entregar um PDF, um Word, nada do projeto? Não, só apresentar. Ok. Uhum. Só apresentar mesmo. A nota vai ser da apresentação de vocês. Aí, claro que vai ficar aberto um pouco para discussão, né? Então, se algum colega tiver algum questionamento, e eu conto também com a participação de vocês, né? Fiquem à vontade para participar. Talvez alguém tenha uma sugestão de melhoria do projeto ou algo assim também vai. Professora? Oi, Boa noite, professora. boa noite. Deixa eu fazer uma pergunta atrasada. Eu não consegui chegar no início da sua explanação. Uhum. Eu desenvolvi o meu projeto no Word, né? Como se fosse um trabalho convencional. Aí eu queria lhe perguntar, é necessário fazer um PowerPoint dele? Ahn, eu acredito que sim, Acho que tá? para, É só. desculpa, só para a apresentação nada mais, Sandro. Na realidade, tu vai ter que fazer um resumo dele, um PowerPoint para poder apresentar ele. Mas é válido mesmo o que tu fez. Se você quiser apresentar ele no Word, também dá, mas eu acredito que fica mais atrativo se você colocar ele no PowerPoint mesmo, tá? Porque aí, até colocando ele no PowerPoint ou em outro aplicativo, você consegue resumir um pouco mais, sabe? Que às vezes ali no Word você foi, escreveu até além, e aí ali você consegue resumir um pouco mais. Porque é importante que vocês saibam explicar ele, né? Saibam explicar o projeto de vocês, tá bom? Montem uma apresentação lá bem bonita. Quero ver o potencial criativo de todos. Sim, prof, Mo- a gente provavelmente vai fazer apresentação que não vai chegar a realizar esses projetos, porque vai ser algo mais criativo nesse caso, né? Isso, é. Depende de vocês depois, né? Se vocês vão realizar ele ou não, mas é uma ideia de projeto. Uhum. Alguém tem mais alguma dúvida desse trabalho? Acho que eu vou mandar no grupo do Whats depois também, né? Se caso alguém não conseguiu participar da aula, porque é importante, porque já é semana que vem, né? Esse. Se tiverem Então, dúvidas, eu fiz um para um ano, que aqui eu trabalho na escola, né? Então a gente trabalha assim, no bimestre, né? Aham. Aí a gente tem um final do projeto, no final de ano. Você falou que é 6 meses aí, Daí vai dá ter que uma sintetizada nele, Mildo. Uhum. tem, Mesmo que tu tenha um ali que você tenha para um ano, dá uma resumida para 6 meses. Ah, então eu não consigo mais aplicar ele em um ano. O que que eu posso desenvolver em 6 meses, tá? Só para ficar igual para entendi. toda a É porque eu turma. trabalho com meninas que nunca teve contato com xadrez, então é um xadrez Uhum. inicial. Uma aula por semana, em 6 meses, então eu vou ter que fazer um fluxo. Uhum. Isso aí.
Aqui o Leandro perguntou, quem não assiste pode gravar. Me chama depois, Leandro, no Whats, pode ser? Que aí eu vou passar o direcionamento para quem não estiver na aula, tá? Mas é bem importante que vocês estejam na aula e apresentem aqui, tá? Que aí também eu posso fazer perguntas, os colegas podem fazer perguntas. Mais alguém? Não? E aí, só repassando rapidinho aqui, o outro trabalho que aí vocês vão entregar no último dia de aula. E aí, a minha intenção é já postar as notas até o dia, no máximo até o dia 24, uma semana depois. E aí, vocês terão a média, né, dessas duas notas, e aí, a média da disciplina, né? Espero que todos aprovados. Vocês vão desenvolver um artigo de opinião. Então, uma análise crítica do que vocês aprenderam sobre possibilidades e desafios da profissionalização de xadrez, ou para se manter como um profissional de xadrez no Brasil. É importante que vocês utilizem os conceitos aqui trabalhados em aula e que vocês mobilizem pelo menos um dos fatores que a gente vai estudar aqui: família, escola, mídia ou contexto esportivo. Pelo menos um desses quatro aqui. Quatro. Vocês vão poder relacionar com projetos sociais, estudos científicos, trajetórias de jogadores, pode ser a trajetória de vocês também, algum evento de xadrez ou a própria carreira enxadrística de alguém que vocês admiram, ou de algum jogador, de algum árbitro, enfim. Aqui eu deixei um vídeo de artigo de opinião, mas basicamente o artigo de opinião é para mobilizar os argumentos de vocês. Então, pensem que vocês vão desenvolver esse artigo e defender um ponto de vocês. Ah, prof, eu vou defender que o xadrez na escola, ele contribui para a profissionalização. Esse é o meu ponto, entende? Então, eu trago todos os elementos que ajudam a defender esse ponto. Seja argumentos que a gente trabalhou na aula, seja artigos que vocês leram, enfim, seja o conhecimento, o repertório de mundo de vocês, vocês defendem esse ponto. E aí aqui eu coloquei critérios de avaliação, né? Então, se vai estar bem estruturado, bem organizado, se vai estar ortograficamente correto, e se vocês conseguiram trazer uma visão crítica desses pontos aqui também, né? Então, relacionar com pelo menos um dos contextos. Aqui. E também se vocês conseguiram relacionar com os autores e conceitos discutidos em aula. Então, prof, não consigo lembrar de nenhum autor ou de nenhum texto da aula, mas lembrei da explicação, lembrei de um debate que a gente teve, também podem utilizar, tá bom? Lembrando que o principal dele é as possibilidades e desafios para profissionalização em xadrez, mas esse não é o título dele, né? Cada um vai criar o seu título baseado nisso. Ficou alguma dúvida sobre esse aqui? Acredito que não, né? Se tiverem, podem mandar também durante a semana. Não prometo Professora, responder na hora, né? Mas, oi. perdão, professora. Em relação a esse segundo, professora, quantas laudas a senhora sugere? Aqui eu coloquei até 6.000 caracteres, que dá cerca de 2 páginas do Word, assim. Então, no máximo 2 páginas. Aí vocês podem. Isso é importante. Esse aqui vocês podem submeter no Classroom mesmo. Aí eu pego o trabalho de lá, avalio e coloco a nota ali também. Eu vou colocar a nota da apresentação no Classroom também. E posso, não sei, talvez depois mandar por e-mail para vocês também, para ficar bem registrado. Mas eu acho que no Classroom já fica bem visível, né?
Todo mundo conseguiu entrar tranquilo ali, né? Eu acredito que sim. Teve duas pessoas até que já entregaram aqui, ó. Coisa boa. Beleza, pessoal. Se ficarem com alguma dúvida, fico à disposição. E aí, semana que vem, só vamos lembrar da apresentação. Então, eu mandei a apresentação em Word, então ignora ela que depois eu faço em PowerPoint, tá? Ah, tá bom. Porque eu não sabia. Tranquilo. Deixa eu só. Isso aqui mesmo. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim, né? Desafios do xadrez feminino profissional? Isso. Então, Uhum. sim. Ô, Tem duas damas no professora, tabuleiro ali. eu não sei onde é que a senhora enviou o link desse trabalho Tá. daí, tá? Se a senhora puder reenviar no grupo, eu agradeço, porque o grupo é tanta coisa aparecendo lá que eu me perco um pouquinho. Aham. Eu não enviei lá, André, porque eu coloquei no Classroom Tá? apenas. Então, se puder enviar o link do Classroom, eu agradeço. Posso, aham. Tá? Meu Deus, eu não tinha visto mesmo essas duas damas ali. Gerada por IA, né? É isso que acontece, essas imagens. Com certeza. Tem que sempre Ainda tá, conferir. ainda tá bom, tem bem piores aí na internet. Ela não tá com 6 dedos, tá tranquilo. É, eu fico muito chateada quando fica tabuleiro com casa errada e tudo mais. Ela promoveu, ninguém tá vendo nada. É duas damas, isso aí, uma promovida. Então, pessoal, vocês tinham dois artigos, né, para dar uma olhada. Não sei se conseguiram ler. Não Eu sei, acho né? que Mas se conseguiram pelo menos dar uma olhada neles. O artigo que está num livro lá, ele é bem interessante porque ele é um cenário do xadrez feminino aqui no Brasil mesmo, que a gente desenvolveu na Liga Brasileira de Xadrez Feminino. Então, acho que eu já reforcei na outra aula, mas indiquem a liga para as alunas de vocês, ou amigas, enfim, ou vocês mesmo que se interessem pelo tema, porque a liga é bem importante, assim, é um espaço que a gente utiliza para divulgar várias ações do xadrez feminino. Então, todo ano a gente tem conseguido fazer pelo menos um torneio presencial só da liga, é um torneio feminino bem interessante, um torneio aberto não só para meninas do Brasil, mas fora. Então, são iniciativas que eu acredito que contribuem para fortalecer o xadrez feminino. A gente já teve, e todo ano, já fazem 4 anos, 4 anos, a gente consegue fazer o Encontro Sul-Americano de Xadrez Feminino. Não sei se vocês já ouviram falar, inclusive eu vou colocar lá no material de vocês também. O encontro desse ano foi gravado, do ano passado também. Então, se vocês quiserem assistir como é que foi, do ano passado, na verdade, não. Acho que do ano retrasado. Mas, porque dependendo do ano, a gente define se vai ser só mulheres ou não. Aí a gente dá, a partir disso, a gente define a gravação. Mas esse ano foi aberto, assim, em geral. E aí ele foi gravado. Se vocês quiserem entender um pouco quais têm sido os debates e quais têm sido as barreiras, né, discutidas nesses eventos. A gente teve a participação esse ano da Sabrina São Vicente, que é de São Vicente, que é presidente da Comissão de Qualificação da FIDE e Fair Play Office. Então, ela tem uma cadeira gigantesca, assim, na FIDE, e ela participa desses eventos. Ela está lá presente para trazer um pouco dessa realidade também, não só do Brasil, né, mas de outros países.
A gente teve a participação da Juliana Teral também, da Joara Chaves, que já participou de inúmeras Olimpíadas, tanto como jogadora como árbitra também. E então fica a sugestão para vocês acompanharem esses espaços também, né? Porque não adianta a gente falar assim, ah, eu apoio o xadrez feminino, e o que que você faz, né? Então, quando a gente pensa em teoria, a teoria ela é fundamental para a gente entender como funciona a sociedade, mas eu acredito que anda junto com a prática também, desenvolver ações, desenvolver estratégias. Então, semana passada, não tá passando. Agora passou. Semana passada a gente começou aqui um pouquinho desse assunto. Até eu separei depois alguns vídeos para a gente debater um pouquinho. Muito do meu trabalho na pesquisa acadêmica, ele é sobre a profissionalização de mulheres no esporte. Então, eu já trabalhei com outros temas também relacionados não só ao xadrez, mas aos estudos olímpicos, né? Então, de tudo que já foi trabalhado também, a gente observa que as carreiras das mulheres no esporte, elas são muito desafiadoras. Então, quando a gente fala não só do xadrez, mas do campo esportivo em geral, né? Na última aula a gente trabalhou um pouquinho do campo, a gente percebe que esses desafios existem também nos outros esportes, também em outras práticas esportivas. Então, principalmente no xadrez, a gente vê esse discurso, né, perpetuado de que é um esporte masculino, ou seja, isso pode desencorajar algumas meninas e mulheres a se dedicarem ao xadrez. Então, como eu comentei semana passada para vocês também, às vezes e vai ter ali no vídeo que eu vou mostrar para vocês da Judite, ela falando que era só ela, somente ela, naquele espaço. Agora que eu vi o chat. Ah, muito obrigada, Lucas, que você colocou. Mas eu vou dar uma atualizada hoje, tá? Que tem mais esse slide aqui que eu vou colocar. Então, ela falando, a Judite falando que era só ela naquele espaço de, de mulher, né? Naquele espaço competitivo, sendo uma representante a única mulher. Então, semana passada também a gente começou um levantamento, né, de um debate, e no próprio documentário, não sei se vocês já assistiram ou não, mas traz muitos desses desafios que a Judite enfrentou para se manter nesse meio. Então, a gente tem ela como referência da melhor jogadora do mundo e a gente tem as meninas que estão hoje começando no xadrez, que estão já há algum tempo e os desafios que elas enfrentam. Então, a gente, quando fala de xadrez feminino, fala também de uma pressão social, porque para seguir carreiras consideradas femininas. Então, o que que significa isso? Se a menina, a mulher, enfim, chega lá no ambiente do torneio de xadrez e ela não vê outras meninas, não vê outras referências ou outras jogadoras, como que ela vai pensar na possibilidade de seguir nisso ou de seguir nisso profissionalmente se ela não está vendo outras nesse espaço? Então, essa é a questão da pressão social. Adelino, tu queria falar? Só acrescentar que, além disso, a gente ainda no Brasil sofre muito preconceito no xadrez, pelo amor de Deus. Tanto homem quanto mulher que, tipo, não é levado a sério pela maioria das pessoas. Eles falam, ah, que legal, você é inteligente, você joga xadrez. Mas isso não dá dinheiro. A pessoa fala, por que não Uhum, joga futebol? Por que não vai jogar pôquer? Que é o bem mais comum que o uhum, pessoal quer. Não vai jogar até no tigrinho, já ouvi falar, que pelo amor de Deus.
Da indústria de jogos de aposta aqui no Brasil dá um prejuízo de quase 100 bilhões, enquanto a indústria de livros, que deveria ser muito melhor, acho que gasta 2, 3 bilhões, tem que pesquisar. Uhum, Tipo, as pessoas gastam 40, 50 vezes mais apostando na porcaria de um tigre rebolando do que para ler um livro. E uhum, isso reflete na nossa sociedade, né? País do carnaval, futebol, pão e circo, né? uhum, As pessoas deveriam dar um pouco mais de valor à leitura e ao xadrez. E, tipo, creio que quase todos os meus colegas já devem ter sofrido preconceito de alguma forma só por ter jogado xadrez. Que aqui uhum, o pessoal não vê como algo que dá futuro. Eles falam, ah, isso daí se você. A melhor profissão que você pode ter é ser professor para ensinar os outros é quase um esquema de pirâmide. Eu vi até isso de professor. Tipo, que é um esquema de pirâmide porque a melhor opção que ia ter é ser professor. Pra meu ter uma Deus. ideia. Edgar, pode falar. Desculpa a voz, tá um pouquinho rouca, mas o que o Laudelino tá falando aí é real e dependendo do local, isso acaba sendo até cultural, né? Eu, um tempo aqui atrás, quando estava começando aí no projeto aqui meu de xadrez, estava com uma aluna que eu estava incentivando ela a participar dos jogos aqui da Baixada, uns jogos no feminino, e só tinha ela. Aí acabamos que a gente foi treinar na praça do, da cidade mesmo. A gente marcou lá para treinar na praça e era o local onde os camaradas jogavam carteado, né? E tinha um grupo lá já específico que ficava lá jogando, apostando e tudo mais, e tinha uma outra mesa que ficava mais para qualquer um sentar. Sentamos lá à tarde. E num determinado horário começamos a ser interrompidos, né, até perturbados com, por uns senhores que foram deselegantes em empurrar o nosso tabuleiro e tentar tirar a gente de lá à força. De forma que aí eu tive que provocar, né? Porque a gente tinha chegado lá 2 horas da tarde e tava batendo papo, jogando, analisando a partida. E a partir das 4 horas, eles começaram a chegar. E sem educação nenhuma, começaram a empurrar o nosso tabuleiro, sentar, até que um dos principais lá, eu quis provocar. Eu falei, vamos jogar mais uma. A gente já estava terminando a segunda, 4h30, eu falei, vamos jogar mais uma. Quando eu falei isso, aí o camarada quicou. O quê? Vocês têm que jogar isso numa sala? Aí eu olhei para ele e falei, vocês podem jogar isso comendo churrasco num terreno, numa garagem de alguém. Aí ele falou, essa mesa é minha. Eu falei, olha senhor, olha em volta, a gente está numa praça pública. A mesa não é sua. E a gente jogou mais uma e só de provocação, fui até às 6. E aí a gente vê que o contexto cultural não encaixa esse jogo. Aqui em Queimados, assim, eu tô penando aqui para tentar colocar um jogo na Vila Olímpica ou um jogo nas escolas do município e é assustador. É assustador, ok? É assustador. E quando eles tentam colocar assim, por pelos meios deles, vou colocar o camarada tal, porque faz parte lá, participou do comício, aí agora entrou na política com a gente, aí coloca um camarada lá, aí sai no jornal que o cara assediou uma criança. Essa é a situação que eu me encontro aqui na minha região, entendeu? Então, o contexto cultural é complicadíssimo. Obrigado. Uhum. Com certeza, Edgar. E o Laudelino. É, a gente vem discutindo, né, desde a primeira aula sobre como que o xadrez se encaixa, né, como que o xadrez opera na sociedade. Então, a gente tem uma classificação, em alguns cenários, né, do xadrez como um jogo da mente, né? Não sei se vocês acompanharam que já teve o campeonato mundial e aí o xadrez conseguiu também essa projeção, mas é um esporte diferente por, eu acho, muitas vezes por não estar nos Jogos Olímpicos também, por ter a sua Olimpíada própria.
pelas várias nuances que o xadrez apresenta. Então, quando a gente fala do skate, por exemplo, quando o skate entra para os Jogos Olímpicos, é outro nível de visibilidade. Não sei se vocês lembram de uma entrevista como é que é a atleta do Brasil? Chamam ela de Fadinha. Esqueci o nome dela. Raíssa Leal. Ela fala assim: não, o skate sempre foi legal. Vocês que não sabiam. Então, precisou o esporte ser televisionado, ser mediatizado, para começar a ter outra relevância. Então, é aquilo que a gente falava da torcida, sabe? Como que a gente faz para o xadrez ter esse alcance e essa valorização? E eu vou discordar um pouquinho assim do Laudelino, porque eu acho que na maioria dos casos eu vejo que o xadrez até é mais aceito, sabe? No sentido de proporcionar esses benefícios, assim, sabe? Nós que estamos no meio sabemos dos desafios, né? Mas a gente precisa convencer, né, de certa forma, as pessoas de que é importante jogar xadrez, né? Então, você não vai chegar lá na primeira aula da criança e falar assim: olha, ela vai aprender aqui hoje, mas o torneio de xadrez que ela vai jogar, se ela quiser, vai ser bem caro, tá, pai e mãe? Você não vai falar isso, né? Você vai falar que existe todo um preparo e tudo mais. E com certeza ela vai poder passar por um bom tempo ali treinando. Mas realmente eu vejo assim que na maior parte dos casos, o estereótipo do xadrez até ele é positivo, sabe? No sentido de conseguir abordar ele na escola, em geral. Porém, tem esses preconceitos sociais, com certeza. O Edgar e o Laudelino pontuaram muito bem. Ah, como que você vai seguir sendo um profissional no xadrez? Assim, não pense nisso. Mas aí a gente engloba uma centena de esportes que tem essa mesma dificuldade, né? Então, muitas vezes o xadrez é desvalorizado nesse nível. E você percebeu ali na fala dessa pessoa, Laudelino, para você, que ela desvalorizou a carreira do professor, né? Como se não pudesse ser uma escolha excelente para a tua vida, você também ser professor de xadrez. Então, é muito do que as pessoas consideram sucesso, sendo que cada um tem a sua definição de sucesso, né? Eu penso assim. Então, claro que por todas essas dificuldades, a gente sabe que é difícil a profissionalização no xadrez, mas não é impossível desenvolver atividades no xadrez, atividades profissionais, né? Por isso que eu sempre falo para vocês o profissional do xadrez, que é o que todos nós somos. E trazendo para nossa aula, se vocês, né, nesses desafios que vocês enfrentam, eu adiciono a dificuldade a mais de ser mulher no xadrez. Então, esse é o ponto que eu defendo e que eu espero que vocês consigam absorver também e entender esses desafios, para que as suas alunas não desistam, ou pelo menos permaneçam no campo. Então, aqui eu Aqui. trouxe um pouquinho do. Oi? Pode continuar, depois eu falo. Tranquilo. Eu trouxe um pouquinho do conceito de profissionalização. Como eu falei para vocês, ele não tem uma unanimidade, assim, pelo menos na sociologia do esporte. Talvez na área empresarial a gente tenha uma definição da profissionalização, mas ele não tem essa unanimidade. Então, aqui eu trago alguns pensamentos, né, que eu alguns pensamentos não, né? Alguns argumentos que eu considero válidos para entender um pouco. E aqui é um pouquinho do Gilberto Velho, do projeto do campo de possibilidades. Ah, o Gilberto Velho, ele estuda muito antropologia. Então, quando ele fala desse campo de possibilidades, é bem interessante a reflexão dele, porque isso vai depender muito do contexto onde você está. Então, quando a gente pensa em Judith Polgar, ela cresceu num contexto onde a família dela e as irmãs delas foram imersas num contexto de vocês vão se dedicar ao xadrez, pela maior quantidade de horas possíveis do dia de vocês. Vocês vão
Tanto é que o pai, né, o pai delas falava, vocês vão se tornar mini gênios. Então, esse era o contexto dela, apesar, né, de a gente já ter discutido aqui, deles estarem num país que muitas vezes boicotava elas nas competições, né? Então, foi preciso que elas mostrassem os resultados para poder competir depois fora do país e tudo mais. Então, o campo de possibilidades do projeto que você vai ter no xadrez também depende muito do contexto, por isso que eu falo muito do contexto esportivo. Então, olhem para o estado de vocês, o que que esse estado, o que que essa cidade, o que que isso te dá base ou não para o desenvolvimento de atletas. Vocês, eu imagino que todo mundo aqui valoriza a importância das categorias de base. Então, como que esse lugar onde vocês estão inseridos, ou os alunos de vocês estão inseridos, valoriza essas possibilidades no xadrez. Porque aí, a partir desse campo, vai poder ser traçado novos projetos. Então, a partir do momento que você tem uma federação que se desenvolve, que desenvolve mais competições, que valoriza os atletas, que traz possibilidades, aí você consegue ter projetos e potenciais diferentes no xadrez. Então, a partir disso, vai muito a teoria do Gilberto Velho, sabe? Então, ele fala que ele estuda muito a migração. Então, a migração é quando você sai do campo, assim, para a cidade. Então, como que muda o teu campo de possibilidades? Como que muda a tua visão em relação a tudo aquilo que pode ser alcançado? Então, por isso que eu reforço muito que as mulheres e as meninas, enfim, elas precisam ver outras meninas lá nesse ambiente, porque aí isso ajuda a ampliar as possibilidades de permanência. E aqui eu trago um conceito, esse é o livro da Bowes e Colvin, ele é um livro bem legal, também posso colocar lá para vocês, que ele analisa diversas carreiras de mulheres em diferentes esportes. Então, ele ele traz que a atleta profissional é aquela que se dedica em tempo integral. Então, ela não precisa de uma segunda ocupação. O que a gente vê que é bem raro aqui no Brasil ou no xadrez, né? Como eu falei para vocês, eu preciso. Dificilmente o jogador de xadrez ele, ele consegue. Ele consegue só competir sem ministrar nenhuma aula, ou sem ter nenhum aluno, ou outros projetos paralelos, pelo menos aqui no Brasil, né? Em outras. Eu estava conversando com um professor amigo meu que ele é da Rússia, né? Se- hum, Veio para o Brasil depois, mas ele falou que na Rússia os GMs são muito consultados pelas empresas. Então, um GM é como se ele tivesse a formação acadêmica de um empresário. E aí eles são muito consultados nessa questão de tomada de decisões, ou muitas vezes até para assumir cargos em empresas. Achei isso bem interessante, que eu acho que é uma cultura que pode ser mais valorizada no xadrez, o Gotham Chess. Olha só, não sabia. Laudelino, que legal. Não é o Carlsen? Então, continuando aqui com o conceito da profissional, o Laudelino só, que eu comentei aleatoriamente, ele comentou aqui que o mais rico no xadrez é o Gotham Chess. Não fiz essa pesquisa ainda, mas eu imaginava que era o Carlsen mesmo. É, O Carlsen em em- torneios, que ele, deixa eu ver, acho que até achei aqui pela IA. Ele deve ter ganhado mais de 10 milhões. Hum, Que, Muito bom. aqui, é, o Gotham acho que ele já tem, deixa eu ver quantos milhões em seguidores. Eu vou pesquisar aqui um momento, pode. Uhum. Então, a própria ideia de profissionalização
Então, apesar dessas definições, para o Bourdieu, ela é uma ilusão. Então, a gente tem a ideia do profissional, mas como a gente não tem esse consenso do conceito, muitas vezes a gente não consegue delimitar o que que é o profissional e o que que é o amador. Então, aqui eu coloco que a gente não olha só para carreiras de atletas de elite, mas também para o amadorismo. Então, às vezes a gente pensa assim, a nossa, ou as meninas, né, mulheres podem pensar assim, eu não alcancei os títulos que eu queria e agora eu estourei idade de categoria, sei lá, fiz 20 anos, então eu não tenho mais muito o que contribuir aqui no xadrez, ou o xadrez já acabou para mim. Porém, se manter no xadrez também como uma amadora, mesmo que eu não vise a carreira profissional, é uma tentativa de permanecer no campo e contribuir com o subcampo esportivo do xadrez. Então, que vocês tenham esse pensamento também para falar para os atletas de vocês que não é porque não atingiu tal tal desempenho, tal resultado que eles precisam parar no xadrez, porque eles podem buscar outras atuações no campo e até permanecer nesse campo quando a gente fala das mulheres, já é uma conquista, né? Que tudo é levado para que desistam ou saiam desse ambiente o mais cedo possível. Então, aqui mais um pouquinho das referências, de como que é a carreira do esporte das mulheres. Então, como eu disse, não é eu que estou falando isso aqui, são as pesquisas internacionais que trazem o quanto as carreiras das mulheres no esporte são inseguras, são sujeitas a muitos estereótipos, então são curtas, geralmente, quando a gente pensa em esportes da ginástica ou esses que envolvem muito o corpo, assim, em geral, né? Tem um prazo assim definido para que as mulheres permaneçam neles. Aqui eles falam também de questões culturais, que o Laudelino trouxe. Muito bom. Só no YouTube ele deve ganhar mais de 100 mil por mês. Fora que ele tem um monte de seguidores no Facebook, Instagram e outras redes sociais. Uhum. Eu não acompanho o TikTok, mas sei que Twitch também, pelo que eu vi. Acho que ele Uhum. deve passar de meio milhão por mês. Mas Se aí calcular aqui tudo. fala que o que mais ganha é o Calcim. Sim, em prêmios de É, campeonato, o Carlsen é o mais bem pago do mundo, porque ele ganhou quase todos os grandes campeonatos que dão dinheiro. Ele sim. ganhou um monte. Com certeza ele em campeonato, o Magnus Carlsen é o melhor. Ah, então, continuando, né, após essa informação, todos gostaríamos de ser o Carlsen hoje, né, ter essa quantia de dinheiro na nossa conta. Continuando aqui, é, essa, essa dificuldade das mulheres no esporte, ela se coloca mais difícil ainda por, ou seja, ela é mais, não que é mais fácil, mas ela é, digamos, um pouco mais facilitada para atletas brancas de classe média e heteronormativas, então tudo que saia desses conceitos aqui é mais difícil. As mulheres no esporte atuam em condições cada vez mais profissionais, embora nem sempre em condições profissionais. Então, é exigido que ela desempenhe ou desenvolva cada vez mais funções, mas nem sempre em condições profissionais. Então, como que isso é regulamentado para as mulheres? Como que os direitos, né, são regulamentados? Quando a gente pensa nas nossas atletas aqui da equipe olímpica, né, por exemplo. Elas, eu não sei se elas recebem um valor mensal ou não, mas provavelmente elas não têm direitos a, sei lá, licença maternidade.
Então, isso não é uma garantia para elas. Então, a não ser que elas trabalhem em alguma empresa, né, que tem esses direitos, para ver o quanto é um desafio também. Aqui é um pouquinho sobre o tênis profissional, que eu comentei com vocês que é um que mais paga melhor, assim, mais, que paga melhor, né, as mulheres. É um exemplo é o tênis profissional. Aqui um pouquinho da Unesco, então, para garantir essa igualdade ou equidade no esporte, acho que eu até vou colocar para vocês, tem um cursinho do Comitê Olímpico que é Equidade de Gênero, alguma coisa assim. O título dele ele é bem curtinho assim para vocês fazerem, ele gera um certificado. Acho legal se vocês tiverem tempo, eu vou colocar lá o link para vocês. Mas o próprio Comitê Olímpico, as organizações colocam como metas acabar com a violência de gênero no esporte, então reduzir a evasão de adolescentes do sexo feminino no esporte e a necessidade de mais mulheres em cargos de liderança esportiva. Por isso que eu bato muito nessa tecla, para que as mulheres tenham essa visibilidade, que elas sejam vistas liderando, porque isso também incentiva as meninas, enfim, a almejarem esses postos também. Aqui é um pouquinho de dados dos valores das mulheres. Então, Cristiano Ronaldo, por exemplo, né, tudo que ele ganhou, para você ver, né, Laudelin, mesmo que o Carlsen ganhou, quanto você falou, 10 milhões, né, nem se Sim. assemelha ao quanto o Cristiano Ronaldo, claro, que é outra É visibilidade, muito né, público. pessoal? Sim. Mas só para a gente ter esses efeitos, assim, né, de comparação entre os esportes e aí a gente, quando a gente fala assim, talvez a torcida não importa tanto assim, e aí a gente vê o quanto que uma torcida, Uhum. os espectadores movimentam esse universo também. E aí, se você traz que o Gotham Chess, então, Tá um ganhando cada vez mais. streaming está ganhando cada vez mais, é Uhum. também por esse potencial da audiência, esse potencial Sim. dos espectadores. Hoje em dia, infelizmente, a polêmica dá mais dinheiro do que a habilidade. Claro que tem consequências. Tem muitos que passam por Uhum, muitos problemas por ter passado da linha do limite, do bom senso. Por exemplo, o exatamente. Carlsen às vezes faz umas coisas que parece que é para chamar atenção mesmo. Ele faz tanto a pressão mental de chegar atrasado dos torneios, que é algo também uma estratégia de jogo, obviamente, mas chama atenção. Outra coisa é se de bater na mesa recentemente. Às vezes pode ser realmente dele, ou pode ser para chamar atenção para o esporte e tudo mais, para gerar Uhum, polêmica. Que nem aquela situação do leilão da calça jeans, que sim. são tudo polêmicas para chamar atenção para o esporte, no meu ver, sabe? Que isso acaba gerando mais seguidores pela polêmica e não pelo esporte em si, mas é o que chama a atenção do povo, infelizmente. Sim. Isso, esses exemplos sociais, né, até a gente pode debater um pouquinho, porque alguns amigos meus que são professores, eles falam assim, eu fico profundamente decepcionado com o Calce, porque o comportamento dele, como que eu vou explicar para o meu aluno lá de 10 anos que ele não pode bater na mesa se o campeão, hoje não mais campeão, né, mas o melhor jogador da atualidade faz isso? Então, quando a gente fala de exemplos, né, que a gente tem falado das referências femininas, como que uma pessoa, né, do calibre do Carlsen faz isso e como que esse exemplo, né, reverbera. Então, quando a gente fala de crianças, principalmente de xadrez e educação, xadrez e escola, né, esse contexto escolar, como que esses exemplos influenciam positivamente ou não. Teve um episódio do Carlsen que foi aquele da câmera também, né? Que ele empurrou a câmera, né? Sim, Foi, né? Porque ele sim. perdeu. Tava Eu no caminho debati dele, ele ficou bravo. isso. Então, eu, enquanto jornalista, né, fiquei muito chateada, né? Porque ele empurrou alguém ali da mídia, né? Porém, por um lado, eu pensei assim, ele estava num momento extremamente nervoso, o que não justifica o que ele fez, né? Com certeza não.
mas muitas vezes a mídia, ela vai um pouco além, assim, né? Então, eu penso que talvez o câmera ali não precisasse chegar tão perto num momento que ele estivesse tão explosivo, né? Já conhecendo o perfil dele. Eu já Porém, não penso que o justifica cameraman teve o que muita ele sorte que não fez era o Bob Fischer. Ô, também, professor, né? professor, Oi? só enfatizando aí a participação do público feminino no esporte com relação às categorias de base em geral, Uhum, falar assim, complicado, porque o preconceito às vezes vem da própria família, colocando assim, se não é ginástica, vôlei, handebol, aí sofre muito preconceito, que nem, porque que nem eu tenho aqui sou coordenador de um projeto social, antes era masculino, acabou sendo feminino, de futebol. No início uhum, era muito difícil. Uma, porque é difícil o familiar comparecer, tipo, os treinos de manhã, como que vai levar uma criança, menina ainda, o treino tem sozinha, ela não vai. Menino, você tem 8, 9 anos, o moleque vai lá para o treino lá sozinho, a mãe só manda o WhatsApp lá, fala que o filho tá indo e pronto. Menina já é mais complicado, os familiares têm que estar presentes, tem menina que tá lá, é futebol, então que pai vai olhar assim e falar, não, não quero minha filha jogando futebol, futebol é coisa de menino. Então sofre esse muito preconceito, não só no futebol, como demais esportes, assim, intitulados masculino. Então acho que por isso que tem essa dificuldade de manter o público feminino em algumas modalidades esportivas. uhum. Certo, Marcos, é bem isso. É uma socialização, né? Então, a gente vinha debatendo isso. Como as mulheres são socializadas e como os homens são socializados. E aí, quando a gente entra no xadrez, até o meu orientador falava muito isso. O xadrez é um esporte extremamente violento, se a gente for parar para analisar. Por quê? Eu preciso matar o rei, eu preciso destruir o exército, eu preciso acabar com as tuas peças. Se a gente pensar em agora me fugiu a palavra, todo o Eu vi uma muito vocabulário. boa de uma aluna esses dias. Se a gente pensar em todo o vocabulário, só acabar aqui o pensamento lá Hum. Laudelino, já te passo a palavra. É um esporte violento. Então, é claro que eu não tenho derramamento de sangue, eu não tenho uma luta física, mas eu tenho uma luta mental ali extremamente violenta. Então, se a gente for parar para pensar de quem é que se espera na sociedade que seja uma pessoa mais competitiva nesse nível, se espera mais dos homens, se coloca isso para os homens. Então, as mulheres são muito criadas para o cuidar, Claro que hoje em dia isso tem mudado, né? Mas ainda é uma socialização muito forte, muito voltada para isso. Tanto é que vocês. Ah, prof, mas eu acho que isso não acontece mais. E quando uma mulher se posiciona, geralmente ela não é compreendida como uma pessoa que se posiciona, ela é compreendida como uma louca, né? Muitas falas que a gente ouve no dia a dia, o nível de feminicídio que a gente tem visto hoje em dia. Então, nenhuma mulher está segura em nenhum momento, sim. Semana passada eu estava olhando os comentários e daí eu vi um comentário de que se você comprar, é, acho que era, não sei se é gelo, não sei se, talvez eu fale o nome errado, mas é aquele spray que você usa no futebol quando você se machuca. Se você comprar esse, você pode utilizar ele como se fosse um spray de pimenta para se proteger. E que se as mulheres andarem com tesoura, não é considerada arma branca. E aí eu pensei assim, eu preciso disso aí, porque a gente nunca está seguro 100%. E vocês podem falar, não, professora, mas melhorou as coisas. As mulheres, se eu sendo mulher, olho todo dia uma manchete de qualquer site, de qualquer lugar, eu vejo um feminicídio. Como é que eu vou me sentir segura, né? Então, eu entendo os pais também terem essa resistência a deixar as filhas irem jogar competições. É muito mais, é outra dimensão. É, perguntem para as famílias ali que vocês conhecem na pandemia, para quem foi mais tranquilo se manter no xadrez.
se as mulheres não estavam cheias de atividades, é, e os homens estavam um pouquinho mais tranquilo para se manter no xadrez. Então, essa violência que a gente vê hoje em dia, ela assusta muito. Então, como o Marcos falou, é muito mais tranquilo, talvez, para a família, ela colocar lá num esporte que não precise dessas viagens, não precise desse cuidado além, né? Eu lembro que quando eu comecei a jogar, nova, assim, com 10, 11 anos, a minha mãe ia junto nas viagens. E não, eu demorei anos assim para entender por que que ela ia junto, assim, eu pensava assim, não, mas é super seguro, é super tranquilo. Mas aí chegando nos lugares, olhando para trás, hoje eu vejo que não era seguro, sabe? Que eu precisava que ela deixava seguro, né? Ela ou as outras mães. Enfim. Professor, Então, é só um enfatizar, desafio muito grande. só Deixa eu enfatizar. comentar, eu dou aulas para crianças de 6 anos de idade até os 10. E eu não uso esse termo nem comer, nem matar. Eu uso capturar. Eles são capturados para o Uhum, calabouço do castelo, tá? E aí o uhum, pessoal gosta de ficar mexendo nas pecinhas, né? Fica com a pecinha na mão, "Isso é meu, né? É meu." Eu falei, olha, vamos deixar o soldadinho lá no calabouço, que ele quer estudar. E você fica mexendo nele, uhum. ele não consegue estudar, entendeu? Então Legal. a gente muda um pouquinho a terminologia, realmente. Eu não deixo ninguém dizer que vai comer, que vai capturar, matar, não sei o quê. Não, não. Aqui é tudo, todo mundo é capturado. Ninguém morre aqui Uhum, no xadrez, entendeu? Então, Eu é só também uma falo de experiência. capturar. Daí, uma das minhas uhum. alunas falou uma coisa muito engraçada, que os soldados estavam indo para ser reeducados e trocar a cor. Daí eu Tá fiquei, vendo? oi? Educado. Daí, E outra oi? coisa é o seguinte, tá? Eu não Querido. digo que é a peça preta e a peça branca. Eu digo que está com uniforme preto, uniforme Exato. branco. Eles estão com uniforme preto lá, entendeu? Ninguém é Sim. preto ou branco, não. Eles estão com uniforme. A roupa que eles vestem é que é preta. Vão trocar de time depois, eu achei muito, foi muito boa. Mas é bom que o seu uniforme permaneça, né? Virou Professora, australiana, eu nem, ela já viu australiana ali no jogo. professora, só enfatizando novamente a fala da senhora sobre a violência contra as mulheres. Eu trabalho na área da segurança. Só no plantão, cada plantão à noite, eu atendo mais de 15 ocorrências de Maria da Penha. Só a minha viatura. Fora as demais. Acho que se contar um plantão inteiro eu trabalho na área de São Bernardo, se contar um plantão inteiro, acho que dá mais de 60 casos de Maria da Penha, que Ai, são meu Deus. atendidas por plantão. Então, está aumentando sim, as mulheres cada vez mais vêm sofrendo muito mais agressões, ou está sendo mais divulgado do que antigamente, né? Antigamente é mais Uhum. casos isolados, escondido. É, Então agora tá mais explorado isso aí. sim, exatamente. E eu acho que quando até o André, né, comentou, quando a gente muda. Pode parecer pequeno, mas eu mudo um pequeno vocabulário, eu mudo uma pequena palavra, eu ensino o respeito desde cedo, sabe? Isso vai ter um reflexo, né, Marcos? Eu imagino que tu trabalhe, né, com projetos educativos ali, e tudo isso se constrói num discurso da sociedade, assim, que ainda, é, talvez ainda coloque mulheres como objetos, e aí pensem que quando a mulher termina um relacionamento, então ela não tem mais direito de viver, sabe? Isso é um absurdo, assim, né? Isso Mas acontecia na Índia. Era bem bizarro. Uma mulher, quando o marido morria, ela era queimada viva. Até os ingleses chegarem lá, imagino. e daí teve um homem que era para ser responsável em inglês lá. Daí ele falou: Vocês vão fazer uma fogueira para queimar ela? Não, façam isso amanhã. Daí ele instalou um monte de forca, que eles estavam reclamando que tinha que respeitar a cultura deles, que era do local, né? Daí ele falou o seguinte: Na minha cultura, quem mata uma mulher é enforcado. Vocês querem queimar ela, podem queimar, mas vocês todos que fizerem isso vão ser enforcados. Daí pararam com aquele crime. Foi os Olha ingleses que só. impediram de morrer mulher queimada, acho que na Índia e em mais alguns lugares que acontecia esse tipo de coisa. Exatamente. Então, é uma preocupação mundial, né? Quando a gente fala de Brasil, da nossa realidade, mais ainda, assim. Então, eu acho um absurdo, assim, porque eu vejo mais campanhas, eu vejo mais
ações, mas parece que não tem se só aumentam os casos, assim, é chocante, assim, é um absurdo muito grande. E, porém, ao mesmo tempo, se vocês, aquele caso trazendo um exemplo aqui, não sei se vocês ficaram sabendo também, né, mas de um homem que matou os filhos, por causa da traição da mulher, enfim. Aí, muitos dos comentários eram julgando a mulher. Então, assim, eu penso, o pensamento ainda tá contra as mulheres, sabe? É, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas é só você denunciar. Mas eu fico pensando, será que o contexto da delegacia, ele tem sido acolhedor para as mulheres? Como que tem sido isso, né? É, até o Marcos, né, pode falar. Às vezes, será que as mulheres chegam lá e elas são ouvidas? Ou o pessoal olha meio desconfiando assim, ah, mas será que foi isso mesmo? Ou se às vezes as mulheres voltam atrás de tanto medo, assim, não, vou retirar minha queixa, vou fazer alguma coisa. Ô, Hoje não se professora, retira mais. Hoje já não se retira. professora, Oi? Opa. então, sou eu, a Gisele, que está falando. Aham. Não é um ambiente acolhedor, é um ambiente totalmente machista, porque se você for denunciar um homem e se ele não tiver agredido fisicamente, você não consegue, por exemplo, uma protetiva, mesmo estando na Lei Maria da Penha. Então, assim, eles fazem de tudo, ainda joga assim. Ah, mas será que ele fez isso mesmo? Se você continuar com essa denúncia, será que o juiz vai te dar novamente no futuro? Tipo assim, você ainda é a errada, se você for. Ainda, mas que nem tem um aqui que tá chegando preso, mas porque ele agrediu. Então, assim, Hum. a gente sabe que não funciona, nem se você recebeu uma agressão, mas, por exemplo, se você está lá sofrendo uma violência patrimonial, uma violência psicológica, você vai ter que morrer ali Uhum. no fundo do poço, porque para abrir um boletim de ocorrência e essa Lei Maria da Penha funcionar, é muito. Tanto assim, é tão difícil tão difícil isso que a gente vê o quanto de mulher que está morrendo, né? Uhum. E eu falo por conhecimento de causa, porque isso aconteceu comigo. Então, Uhum. assim, não é bem do jeito que é falado. Assim, Uhum. porque você tem a proteção, porque se você for. Inclusive, na época, minha mãe foi ameaçada. Mas ela apanhou, ela sofreu a agressão. Ela não sofreu, então tem que tomar Uhum. cuidado, tem que tomar cuidado com o que você vai falar, tem que tomar cuidado com o que você vai escrever aqui no boletim de ocorrência. Então, a lei Uhum. não funciona. Lamento muito, Gisele. Uhum. Bom, pode entrar no assunto ou vai para a aula, professora? Faz parte da aula, né, gente? É a Não, sociedade. então, falar Uhum. assim, eu não sei que Uhum. município é da colega, falando da onde eu trabalho, São Em Bernardo. Mauá. Mauá, é pertinho aí de São Bernardo, onde morreu a moça lá no E shopping, né? isso, o que acontece? Tem o fato lá, a agressão. No caso, a companheira vai até o DP e faz o boletim de ocorrência. Eles só vão fazer o boletim de ocorrência ameaça. E a proteção vai vir durante o júri. O que é que acontece? O pessoal procura a guarda, no caso da guarda, a GCM, tem a Maria da Penha. Então, lá, ela pode ter a medida protetiva de lá, e lá tem tipo uma casa de passagem, que se ela quiser, pode ficar na passagem lá, pernoitar naquele lugar, junto com GCMs lá, tem os quartos, todo o banheiro, tudo bonitinho para eles, para a família delas, no caso, que nem teve, caso lá foi a mãe e os filhos, que os filhos Uhum. presenciaram. E daí em diante, no outro dia, aí vai a guarnição, que pegou ocorrência, leva até o DP e faz o outro boletim de ocorrência. Fora da guarda, tem de lá. Aí Uhum. isso antes de ter levado, isso já levou no hospital, já fez tudo, já leva no corpo de delito também, o ML, para fazer o corpo de delito. Daí já ganhou, no caso, a medida protetiva. O que acontece? A medida protetiva, na verdade, assim,
vai falar que o cidadão não pode ficar a tantos quilômetros dela, a tantos metros. Só que como que 2 viaturas faz de conta? Vai colocar assim, ó, à noite lá a gente trabalha, diminui o efetivo. Então, são 3 viaturas, uma área central como São Bernardo. E aí, como que faz para atender todas as demandas? Esse é o problema. Uhum. Como vai Sim. fazer para vigiar isso? Como que vai controlar o que o cidadão não está indo? Aí é questão de denúncias. E a Além denúncia de, tem que ir imediato, senão não tem jeito. Não é qualquer coisa, tipo, você está aqui, a viatura passa, mas quando a viatura passou, o outro vê um, um demônio lá, pegou seu celular, levou. Não tem como, não tem como atender tanta demanda. Então, esse é um dos motivos que pode ocorrer. Mas, assim, Até em tem a questão de São medida, né? Bernardo, Mas. em questão de São Bernardo, eu acho que está bem avançado, sim. Em questão até eu vejo o pessoal trabalhando, o pessoal que trabalha, o pessoal atende, diariamente, mensalmente, eles realizam diversos cursos para atender também esse pessoal, essas famílias, familiares. Então, vai melhorando. Só que, infelizmente, é como toda a demanda, assim como da saúde e da educação, é defasado. Uhum. Sim. eu Então, diria É mas a uma. que. questão não é a Pode. defasagem do serviço público, e de política pública, que a gente sabe que existe. O problema é a mulher chegar numa delegacia de polícia e ser tratada como um lixo pelo escrivão que está lá de plantão. E isso não acontece só quando é uma questão de Maria da Penha, de agressão. A mulher que ela vai numa delegacia de polícia sozinha, ela sempre sofre algum tipo de problema. Seja assim, como que eu posso falar assim, tipo um abusinho ali de autoridade, mas sempre tem. Infelizmente, a gente não pode generalizar, né, por conta Uhum. de que existem vários tipos de funcionários, mas eu acredito que precisa ter uma conscientização de quem está nessa polícia aí, de quem está à frente desse serviço, de quem trata as mulheres, né? Porque a prova disso é óbvio, é defasado, mas todo mundo paga imposto. Um monte de mulher que está morrendo, né? É, eu penso assim que é uma questão para ontem. Eu discuto isso com os meus alunos na escola, eu sou professora, dou aula de xadrez, e discuto isso. A minha discussão hoje, no momento, é para os meninos. Eu passei até uns vídeos de reflexão de como que o homem fala verbalmente, né? Como que ele verbaliza para tratar uma mulher, né? Como que é essa questão? Então, assim, infelizmente, a gente tem que fazer essa sociedade, né? Eu estou dentro da periferia, principalmente, né, de São Paulo. Eu acho que a gente precisa de uma conscientização de como essa mulher é tratada, de uma Uhum. conscientização de como que o homem vai tratar, como que o homem vai se portar, porque desde criança a gente vê como que é, né? Então, Uhum. assim, eu acho que diante do cenário que a gente está vivendo hoje, que tem aquela frase, a mulher ela tá onde ela quiser. Tá, tudo bem, isso é uma frase, é teoria. Mas na Uhum. prática, por exemplo, no xadrez, né, ou dentre outros vários esportes, eu sempre falo para os meus alunos, quanto que ganha um jogador de futebol, né, de campo lá do Corinthians e quanto ganha a jogadora? Por que a diferença de salário? Quanto que o Neymar ganha e quanto que a Marta ganha? Por que Uhum. essa diferença se os dois estão fazendo a mesma coisa, né? Na Uhum. publicidade, por que que o Neymar e o Vini Júnior ganham mais e por que que a Marta e a Tamires ganham menos? Então, é uma questão de Uhum. conscientização, né? Porque o homem, culturalmente, socialmente, ele sempre teve problema com relação ao trato da mulher. E eu não culpo esse homem, porque muitas vezes quem constrói esse homem é a própria mulher. Então, é uma conscientização geral, né? Tem que começar de todo mundo. Por exemplo, porque se eu sou mãe de uma menina e de um menino, o menino não precisa fazer serviço doméstico e a menina precisa. É uma reflexão, porque ele vai crescer achando que só a mulher tem que fazer. É simples, mas é uma coisa que acontece e transforma a sociedade dessa forma. Então eu trabalho é muito essa conscientização, né? Inclusive na escola, quando eu levantei isso, eu quase fui linchada,
mas provavelmente porque quem fez isso refletiu e viu que também está contribuindo, né, para esse Uhum, crescimento desse pensamento errado que a gente tem na sociedade. uhum. Olha que Isso aí, Gisele. eu já fui criticado por uma educadora num curso porque eu falei que meu filho realiza o serviço doméstico aqui de casa e cuida do meu mais novo. A Uhum. educadora quase me escorraçou. Nossa. Pois é o que Então, eu estou falando. sobre a segurança pública, voltando, já que a gente estava sobre o tema. A gente Uhum, tem muita reincidência no Brasil. Tem uma sensação de impunidade muito grande. Foi perguntado em várias cadeias se o preso voltaria a cometer o crime e a maioria fala, voltaria. E se as penas fossem muito mais graves para os crimes que cometeram? Daí eles falaram que não, os próprios presos. Então eles uhum, já têm essa visão de que eles vão sair impunes de um crime. E é algo meio uhum, cultural brasileiro já. A gente vê um presidente que foi condenado, uma tonelada de políticos, não vou falar só de esquerda, mas uma tonelada de políticos que estão sendo investigados, o STF sendo investigado. uhum, E mesmo assim, o nosso país não é o pior nesse tipo de situação, porque o que acontece? A gente tem uma visão que o nosso país é horrível, mas tem países no qual tem crimes que a gente considera terríveis, que fazem parte da cultura deles até hoje. Tem lugares que uma mulher saiu sem usar uma roupa específica, ela é apedrejada até hoje. E as pessoas têm uhum. essa visão de que o nosso país é horrível. É horrível em vários pontos. Temos muito roubo, mas nosso mundo não tá tão bom assim globalmente. Não sei se alguém está acompanhando a crise do Irã, mas o Irã lá, o ditador, depois que ele morreu, eles bombardearam 7 países ao redor. Tá toda a Europa se armando agora, preocupada com a possibilidade de uma até a guerra maior, que a região já está em conflito bem tenso. Mas vamos voltar Isso para a aí, aula, né? sim. Obrigada, Marcos, Laudelino, Gisele, também por compartilharem. É, eu acho muito importante a gente debater isso, é, e que a gente tenha consciência, né, de todos esses problemas e como a Gisele falou, que a gente trabalhe um pouquinho por dia na nossa casa, na nossa escola, né? O Marcos falou também no nosso trabalho, na nossa família, ou no cenário, no lugar que a gente tiver, que a gente faça alguma coisa. Porque aí, se a gente pensa assim, não, o cenário é esse, não tem jeito, né, Laudelino? Aí a gente se desanima de vez, assim, a gente nem sai na rua, né, Gisele, se a gente pensar como mulher. Mas se a gente pensar que um pouquinho, né, que a gente faça, vai ter impactos, já dá um pouco de esperança, né? Vou voltar aqui um pouquinho só para o conteúdo, mas reforço que é importante a gente debater isso para a gente entender que o esporte e o xadrez têm total relação com todos esses temas. Um pouquinho aqui sobre a União Soviética, então isso aqui todo mundo já conhece, mas foi usada como um instrumento da Guerra Fria, então Fischer e Spassky, um match ali pelo título mundial, que mudou todo o olhar do xadrez profissional, e a gente percebe que pela história quando o xadrez profissional, quando o xadrez ganha esses contornos mais profissionais, aí as mulheres conseguem se inserir um pouco. Mas também é uma entrada tardia, né? Então, até o século XIX, as mulheres não eram bem-vindas nos clubes de xadrez amadores. Então, olha quanto demora para elas começarem a estar nesse cenário. Então, até no outro slide ali tem, que eu vou deixar para vocês, tem as profissões, né? O, o Tahashi era médico, a tal pessoa era um escritor, era um engenheiro, enfim. Então, como que eram as profissões das mulheres nesse tempo, né? Então, como que era essa conciliação? Ele conseguia ser médico, mas também conseguia, se dedicar ao xadrez. Como que era isso para as mulheres? Então, a partir de 1895 começa a se estabelecer, né, o xadrez feminino e os primeiros torneios internacionais, que isso aqui estava no artigo que eu passei para vocês também. A criação da FIDE, então da federação, para ver como criar uma federação, um órgão institucional, ele ajuda a desenvolver essas políticas. Então, como a gente vinha comentando, se eu conseguir investir em segurança pública,
se eu conseguir investir em ações para o xadrez feminino, eu posso desenvolver. Semana passada teve mais o lançamento de mais uma edição de um seminário FIDE para árbitro FIDE gratuito para as mulheres. Então, é uma iniciativa muito importante da FIDE, porque hoje um seminário FIDE está R$ 700. E se você for pagar em euro ou dólar, vai estar mais ainda, né? Então, é uma iniciativa muito importante para desenvolver o xadrez feminino. Então, quando vocês vão instituir as ações lá no município de vocês ou com os alunos, busquem iniciativas para que as mulheres participem mais, sabe? Ah, eu vou ajudar a formar uma árbitra aqui na minha cidade. Eu vou ajudar a formar uma liderança feminina. As mães das atletas ali, vamos trazer elas para liderar o clube de xadrez, para elas estarem mais nesse espaço de visibilidade mesmo. É, não sei se vocês conhecem a Sheila, ah, não vão conhecer, né? Aleatório eu aqui falando, mas a Sheila que é o sobrenome da Sheila. Esqueci agora. Depois eu mando para vocês. Foi a primeira árbitra da região, primeira árbitra nacional da região norte do Brasil. Então, para vocês verem, não tinha nenhuma árbitra mulher na região norte do Brasil. E a Sheila foi ali a primeira árbitra, hoje a árbitra FIDE da região norte. Então, para a gente ver como a gente precisa de representatividade. Aqui em Santa Catarina, apesar de termos inúmeras árbitras, nós temos duas árbitras FIDE somente aqui no estado. E uma árbitra internacional. Só isso. Mulher, no caso, né? Uma árbitra internacional que é a Elana. Então, olha o estado de Santa Catarina, as competições que realiza, já sediou mundial e tem uma árbitra internacional. Então, para ver quanto que é importante desenvolver essas iniciativas. Aí, outra ação da FIDE foi criar a titulação feminina, né? Isso aqui também é um ponto de debate, cada um, né, tem a sua opinião. O meu ponto é de que é uma ação afirmativa importante para as mulheres, então o WIM e o WGM, WFM, tem agora WNM, né? Woman, Mestre Nacional, enfim. É, outras ações foram o Ano das Mulheres no Xadrez. Então, esse ano eu acho que é o ano da educação, não, ou o ano social da FIDE, alguma coisa assim. Todo ano eles elegem um tema e teve o Ano das Mulheres no Xadrez. Uma ação afirmativa. Aqui é um pouquinho dos artigos aqui do Brasil, né? A Maria Isabel Trivilin, ela tem vários artigos bem legais, assim, sobre mulheres no xadrez. Aí ela coloca que essa dedicação à vida competitiva, ela está sempre em confronto com expectativas sociais de quais caminhos e atividades devem ser seguidos pelas mulheres. Depois eu vou colocar lá no material a tese da Jéssica, a minha também, se vocês tiverem interesse ou tempo para ler também, para se aprofundar um pouco mais. Vou passar aqui um pouquinho. Aqui é um debate um pouquinho sobre esse tema da categoria feminina. A gente já comentou, né, um pouco na aula passada também, sobre essa questão. Esses dias teve um torneio lá na escola que a masculina não teve jogador suficiente e a feminina teve. Foi engraçado. Porque Ah, era olha. sexta-feira, né? Daí sexta-feira é difícil os alunos virem. Daí eu ainda incentivei com Uhum. um chocolate pra cada um que fosse do top 3 feminino e masculino. Veio umas 7 meninas, veio só 2 meninos. Ai, ai. Ah, sim, que bom, excelente. Vou passar mais um aqui. Aqui também um pouco de outros trabalhos, né? É, que muitas famílias, acho que alguém comentou antes da família também, que o xadrez representaria um esporte mais masculino, né? Então,
até nesse trabalho da Isa Ferreira, que é do Paraná, né? Alguns de vocês devem conhecer, que o xadrez ele teria essa apropriação, digamos, né, do masculino por ser um esporte violento, né, como a gente debateu aqui, ou de um tipicamente esperado, né, dos homens. Então, o quanto que isso pode dificultar na própria família mesmo, por isso que é importante ter essa conscientização da família, ter esse apoio da família. Como eu falei na primeira aula, eu acho que a família impacta muito no desenvolvimento do jogador de xadrez. E por isso que é importante que a família escute vocês, escute os técnicos, né? Seria um sonho se todas as famílias escutassem os técnicos e não resolvessem por conta própria, né? No um torneio que teve em São Paulo, no final do ano que eu trabalhei, uma mãe conversou comigo e daí ela falou assim: você acha que para o meu filho se desenvolver, ele precisa treinar com um grande mestre? Ela fez essa pergunta para mim. E daí eu falei: não, eu acho que no momento não. Até ele atingir uma força de mestre internacional, ele não precisa necessariamente treinar com um grande mestre, só treinar com um professor que ajude ele a seguir nesses caminhos. Então, vai se construindo um imaginário, muitas vezes, é, de que é uma resposta pronta, assim, a evolução no xadrez, ou não, o xadrez não é para as mulheres. E mudando um pouco de tópico, nos encontros de xadrez feminino, teve um ano que a gente escreveu numa cartolina frases que a gente ouviu. Então, ali, né, a Gisele comenta, frases que as meninas ouvem no xadrez. E porque uma frase que você ouve desse nível pode fazer você parar no xadrez ou se desanimar, no sentido de, eu vou jogar com uma menina, com certeza eu vou ganhar. Ou você jogou igual uma menina, por isso que você perdeu, sabe? Essas frases. Ah, esses dias eu tava acho que eu não lembro se eu contei na aula ou não, mas eu fui jogar um torneio aqui no Circuito Oeste e aí saiu um parceiramento, e aí um dos meninos lá ia jogar com uma menina, e aí ele falou assim pro amigo dele: se você perder, você é viado. Então, trouxe mais um ponto ali pra fala dele. Então, se ele perdesse pra menina, ele ia ser um viado. Aí eu falei: não pode ser que eu tô ouvindo essas coisas aqui agora, né? Tive que respirar fundo pra me concentrar na minha partida. É, às vezes, ah, a própria como a gente falou ali do cenário da delegacia. Se eu estou numa competição e talvez eu tenha árbitros, homens, que não me deixem eu me sentir à vontade, também vai acontecer a mesma coisa. Porque aí eu vou ter medo, talvez, muitas vezes, de falar o que que aconteceu na partida. Ah, prof, mas como assim você tem medo? E a Judith Polgar, que não conseguiu falar quando o Kasparov mexeu aquele cavalo, né, daquela polêmica, que ele mexeu o cavalo, soltou e pegou na peça de novo. Ela com certeza ficou com muito medo do tamanho que ele representava naquele momento, do tamanho que ela, que ele representava para o mundo naquele momento, e se a voz dela seria ouvida ou não. Então, claro que hoje em dia tá mais possível, assim, né, de falar. Mas esse medo de falar, ele é muito mais comum para as mulheres. Então, sempre incentivem as atletas de vocês, amigos, esposas, enfim, conhecidas, qualquer mulher que seja importante para vocês, ou que não seja também, mulheres em geral, para que não tenham medo de falar, que não tenham medo de se posicionar. Claro que, né, como a Gisele falou muitas vezes, não seremos ouvidas. Porém, quanto mais esse posicionamento. Se acontecer um comentário desses na sala de aula, que as meninas consigam chegar e falar para vocês, para que vocês consigam corrigir desde cedo, sabe? Se a família. Vocês podem, daqui a pouco, né, conversar com a família e mostrar que isso está acontecendo, enfim. Mas tudo começa nessa construção e são pequenos detalhes, né? São pequenas, mas impactantes frases que desmotivam, né, uma menina a permanecer no xadrez.
o meu professor sempre falava assim, que todo mundo ia parar de jogar xadrez quando fosse para a faculdade e que as meninas iam parar de jogar quando namorassem, quando encontrassem um namorado, sabe? Eu achava assim um absurdo, né, ele falar isso. é, e aí que motivação você vai ter se você, meu professor, a minha referência no xadrez, tudo que ele falava para mim era muito importante, né? Que eu aprendia com ele. E aí ele fala isso, assim, não, então, quando quando acontecesse isso, todo mundo ia parar de jogar xadrez. Então, você tem que cuidar as falas, né, que saem de você, porque principalmente você é uma referência ali. Ah, prof, não, mas a referência do meu aluno é a Judith Polgar. Sim, mas o que você fala impacta mais ainda do que o Carlsen faz, do que a Judith faz. Que você é a pessoa referência, né? Você é a pessoa mais próxima. Não quer dizer que eles, né, Carlsen, né, poderia ter um comportamento melhor, poderia, né? Mas aí a gente não tem controle. Mas no nosso comportamento, daí a gente tem mais controle. Um pouquinho aqui dos estudos internacionais. Por exemplo, ó, esse aqui é um dado importante, até como eu falei, né, que esse ano vai ter Mundial no Brasil, é a gente observar como é que está a faixa de rating nas idades iniciais ali, para a gente entender por que que é algo social, né? Porque a gente já vê isso desde muito cedo. Então, aqui coloca um pouquinho que os padrões de carreira dos primeiros jogadores da lista mostraram que os melhores homens e mulheres entraram com a mesma idade, mas a tendência para as mulheres foi de jogar menos e percorrer carreiras mais curtas no xadrez. Tem uma outra pesquisa, não sei se eu coloquei aqui, que foi feito um estudo, só que não tem tantas partidas assim esse estudo, então ele foi um pouquinho criticado, mas as mulheres jogavam sem saber quem era o adversário. Por exemplo, jogavam online e aí eu não dizia se era um homem ou mulher. E aí, quando elas sabiam que eram homens, elas jogavam, elas perdiam mais e tinham mais tendência de abandonar. Do outro lado, quando os homens sabiam que eram mulheres, eles tinham mais tendência de jogar mais tempo e demorar para abandonar. Então, para ver como culturalmente é criado esse padrão em geral, assim, de que as mulheres seriam, teoricamente, né, mais fracas no xadrez. Depois eu vou deixar aqui os estudos para vocês. Aqui, ó, esse aqui que fala exatamente o que eu comentei agora, que os homens persistem por mais tempo antes de desistir quando jogam contra uma mulher, o que piora os resultados para as mulheres, né? Então, Imagina um adulto quando descobre que é uma criança do outro lado. Daí ele não quer perder de forma alguma. Dá raiva. é que as Criança não crianças pode deixar também, vencer, pessoal. Deve ser esse o motivo, hein? ninguém, O pessoal não ninguém queria. quer jogar com uma criança, né? Isso é fato. Isso é fato. Online ou em torneio, de brincadeira de boa. Exato. Aqui um pouquinho dos dados também. Eu acho que eu repeti esse aqui. Aqui eu queria saber se vocês conhecem outras iniciativas de incentivo e apoio ao xadrez feminino no aqui em Santa Catarina, né, mas no Brasil em geral, ou que vocês imaginem que apoiam, que seja uma forma de apoio. Professora, eu sei que em Lages tá rolando uma iniciativa muito legal do Clube de Xadrez lá, e onde as meninas com deficiência visual estão tendo um apoio, assim, inclusive mídia, participando de programa de rádio e fazendo várias ações assim para poder participar de eventos. Eu sei também que tem várias meninas que estão participando com bolsa, isso em São Bento do Sul, em Itajaí, em Lages.
acho que Floripa também, e inclusive com participação de meninas de outros estados. Tem pelo menos duas meninas que têm aula ali comigo, né? Que tem Uhum. bolsa por Santa Catarina, mas são do Paraná, por exemplo, né? Então, assim, é legal a postura de Santa Catarina em relação a esse ponto, né? Uhum. Eu não sei sobre o feminino, mas sei que tem o Junei, um pessoal de Itajaí que faz um trabalho bem forte com o pessoal cego. E o Uhum. pessoal mudo e com outras situações. Por sinal, o Junei provavelmente vai ver essa aula. Abraço, Junei. Obrigado por Uhum. assistir a gente. O Gilney tá na pós? Não sei, mas ele disse que assistiu às aulas e estava bem feliz, gostou. Ah, Agora, legal. sei lá. Não sei também. Vou Boa noite, verificar. professora. Tudo jóia? Oi. Bom, aqui eu sou de Palmas, Uhum. Tocantins, e Nossa. aqui tem um movimento aqui, iniciou um movimento feminino aqui interessante, né, através da federação, de um grupo de mulheres. E aí, assim, já tem umas meninas aqui que já estão participando dos torneios fora do estado, então, as gêmeas, a Elisa e a Anne. Tem mais umas meninas também já sendo preparadas. E tem a Esther e a mãe da Esther que está organizando, ela é diretora da Federação Tocantinense de Xadrez. E aí ela está com uns projetos bem interessantes. Minha esposa também, ela é árbitra também de xadrez, ela ajuda na organização e aqui junto comigo aqui, aqui em Palmas. E aqui, ainda de forma embrionária ainda, a gente está tentando organizar essa parte, que eu acho que tem que ser, acho não, é importante, né? Ter essa valorização das mulheres, mostrar a força, né? Estar junto com elas também para fazer acontecer. E estamos aí, né? E aqui está acontecendo, de pouquinho em pouquinho, mas está sendo executado. Uhum. Que bom, fico feliz. Professora, posso fazer uma pergunta para a senhora aqui sobre um artigo que eu li? Uhum. É que o xadrez é lúdico por excelência. A senhora, como é que a senhora reage a essa frase? O xadrez é lúdico por excelência. Seria pejorativa ou é um fato? Como é que a senhora reage? Lúdico por excelência. O Tem o xadrez é artigo. lúdico por excelência. Aham. É porque o Tem o artigo, autor do artigo. o artigo sobre ludopolítica. Ele diz que isso aqui, entendeu? Uhum. Eu falei, pô, mas realmente é. A educação física também é, né? É lúdico também, entendeu? Eu não vejo assim. Eu acho um pouco preconceituosa essa frase, entendeu? A senhora, como é que a senhora reagiria? Não teria? Uhum. Eu não tenho muita contradição assim para essa frase, sabe? Porque eu acho que não acho, né? Mas o xadrez, de acordo com os autores assim que eu me baseio, ele está dentro da sociedade. E aí eu acho que ele ajuda a refletir muito do que acontece na sociedade, muito do que somos socializados. Então, talvez ele é lúdico por excelência, porque por si só ele explique muita coisa, sabe? É, essa própria questão da violência, ser um jogo violento, eu acho que traz representações que, infelizmente, a gente ainda associa a homens, né? No sentido de não homens violentos, mas no sentido de competitividade, de garra, de vontade de vencer. Então, muitas vezes a gente fala assim: ah, eu não vejo tanto isso nas mulheres. Por que que eu não vejo? Por que que não é construído isso nas mulheres, né? Por que que tem essa questão? Mas eu acredito que o lúdico em si é uma coisa boa, né? Eu Então, também vejo, entendeu? não vejo como algo ruim dizer que ele é lúdico. Agora, como eu vou Eu acho que utilizar eu ele, vou pegar aí esse é. artigo e vou fazer minha crítica, então. Pronto. Que é o trabalho, né? Sim, fique à Então, pronto. vontade. Aham. E Desde professora? que você relacione os outros itens. Fala aí. Professora? Oi?
Sobre esse tema que o André falou, eu já ouvi uma coisa também bem interessante, que o xadrez não é apenas lúdico, mas que é ludoterápico. É mais complexo ainda, entendeu? Porque para algumas pessoas ele é uma verdadeira terapia, Sim. né? E em Portugal existe um termo que é muito utilizado e que aqui no Brasil não se conhece tanto, ele é periescolar também. O que é o periescolar? É uma atividade complementar à escola. Uhum. Mas aqui no Brasil a gente não trabalha esse conceito. Um conceito muito difícil de É, ser visto, né? De ser trabalhado. acredito que Na sim. verdade, eu acho que é um vício nosso imaginar que o xadrez tem que ser sempre um projeto extracurricular, entendeu? Para mim tinha que ser disciplina, tá? Esse é meu ponto de vista, tá? Mas Uhum. assim, a gente vê que as escolas e o pessoal só pensa no xadrez sempre pensando como uma atividade extracurricular nunca inserida no currículo, entendeu? Então, esse período quando você fala aí, seria como extracurricular ou dentro do currículo escolar? Hein, Sandro? Seria complementar a disciplina. Depois, né? Complementar, mas interdisciplinar ou fora do currículo? Seria dentro do currículo. Ah, dentro do currículo, aí sim. Tá. Eu, esse Interdisciplinar. ano, esse ano eu estou desenvolvendo com os quintos anos um projeto que eu mesma escrevi assim, né? De xadrez como recuperação das aprendizagens na área de matemática. Ele está dentro do currículo, eu estou usando dentro da disciplina de educação digital, que eu sou professora atualmente. A diretora aceitou, porque os índices de matemática da escola estão muito baixos, então eu estou utilizando o xadrez como ferramenta para recuperação das aprendizagens esse ano. Dentro do currículo escolar. Obrigatório para todo mundo, é isso? Sim, sim, sim. Ah, legal, Gisele. Aqui Entendi. em Santa Catarina tem alguns municípios, Concórdia, por exemplo, que o xadrez é uma disciplina do currículo, André. Então, eu acho bem legal também essas iniciativas. É, embora, né, a gente estude e não romantize o xadrez, né? Eu É, sempre falo, também não é o cem por artigo, cento bom, nem, né? o Com artigo certeza eu que eu, defendo, né? que eu achei Porque aqui, ele ah, ataca, ele ataca dizendo que existe interesse político por trás, não sei o quê. Eu falo, não. Falei, O caraca, Olha, interesse político ele existe, porque, por existe em exemplo, como vai tudo. ser utilizado aqui, é sempre. aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem o programa Jogos de Tabuleiro, que o xadrez ele pode ser desenvolvido como projeto. Então, isso abre portas para você desenvolver. O que eu percebo é que, além da política pública, por exemplo, quando é ano eleitoral, essas coisas, a verba diminui, né? Porque em todo lugar diminui a verba, mas eu acho assim que também existe um pouco de resistência, às vezes, da própria gestão, né? Quando a gente fala assim de competição. Eu estou falando no geral, porque até assim que, se você for analisar onde eu trabalho, a gente teve apoio. A gente conseguiu uniforme, né, para os meninos e meninas. A gente teve uma menina que ganhou nono lugar na categoria dela, né, de toda a cidade de São Paulo. Poxa vida, a gente está falando da maior cidade da América Latina. Ela ficar em nono lugar, né? Essa menina, ela começou comigo no quinto ano justamente em um projeto como esse. E aí ela foi caminhando e ela conseguiu no oitavo ano, que foi o ano passado, ser essa campeã regional. Então, Uhum, é possível, né? Assim, a gente vai caminhando, a gente vai plantando sementes, né? E eu acho que elas germinam. É uma menina, né? Se destacou mais que um menino que é, assim, digamos assim, ele tem um potencial, ele entrou em um ano, ele entrou e praticando lá o projeto com a gente em um ano, ele foi para uma final e ficou em 22º, né? Ela não, ela foi caminhando aos poucos, ela participou do projeto, ela tem aula comigo no contraturno desde o terceiro ano, então ela cresceu comigo, hoje ela está no oitavo, eu sou professora dela desde o terceiro ano. Quando ela estava no quinto, o xadrez era como hoje, fazia parte do currículo. E ela conseguiu aí hoje, né, com todos os desafios psicológicos, né, de questão de verba, de questão de um monte de coisa, de resistência, ela furou esse bloqueio aí, né, porque a nossa escola é uma escola, né, que
tem baixos índices de aprendizagem, principalmente na área de matemática, e ela conseguiu ficar em nono lugar. Então, eu penso assim, que é de pouco, né? Porque às vezes quando eu falava, até para o próprio grupo, eles falavam, ah, vai falar isso para minha diretora, às vezes nas conversas privadas. Mas a gente, óbvio, né? Que você tem que medir o quanto você se esforça para que isso aconteça. Mas às vezes, através de uma menina, de uma aluna, você abre portas, né? Para as outras pessoas, para as outras crianças, outras adolescentes entenderem que também são capazes, né? Então é importante a gente relatar essas coisas, né? Beleza. Muito bom, Gisele e André também. Paulo também, obrigado pelas colaborações. Eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho dessa entrevista. Só me, só me avisem se vai dar para ouvir o áudio. Peraí, só um pouquinho. Conseguem ouvir? Travou aqui. Opa, esse não. Ah, Vocês conseguem ouvir o vídeo? Pornografia e rolagem são os hábitos mais caros que o homem. Agora sim, estou ouvindo. Tá, vou colocar. Tá em espanhol. Ela fala em inglês, ele traduz em espanhol, mas eu acho que dá para entender. Se não der, a gente só vê essa parte aqui. Não tá vindo áudio aqui, prof. Oi? áudio não está vindo. Tá sem áudio. Agora eu estou sem áudio também. Ah, e eu consigo traduzir do inglês bem rápido, se for em inglês. É campeona absoluta da É, Hungria. eu queria ver como é que eu colocava o volume, não sei. Campeona. Mas vou mandar para vocês depois, Nome então. Jonas. Às vezes pode ser do notebook, não Não. do YouTube. Você viu ali embaixo a aba som, se tá ligado? Tá. Então, sei lá. O outro vídeo deu para ouvir, né? Acho que sim. Acho que era esse até, mas foi assim, 2, 3 segundos só. É, Antes não dava para ouvir nada, foi só 2, 3 segundos e depois continuou sem ouvir nada. talvez a gente tenha que tirar as imagens todas para conseguir passar, né? Não, mas... Deixa eu tentar. Não, está compartilhado, né? Vou tentar mais uma vez, senão eu mando para vocês depois. Ah, acho que vai dar. Professora, Oi? esse senhor aí é aquele árbitro e comentarista espanhol, né? Sim, o Leôncio Garcia. Eu gosto bastante Sim, dele. também.
Meio famoso, lendário, né, no meio. E jornalista também, se eu não estiver enganado, né, professor? Ele é jornalista, aham. Ele, até hoje, ele comenta pro, Acho que pro eu não Sul. lembro do jornal espanhol, né, que ele faz os comentários. É o País. Sim, foi ao país. E também um Isso, excelente cronista, né? também. Eu gosto muito do trabalho dele. Ele ainda faz cobertura, assim, de torneios e... a nivel educativo, que resultó en medallas de oro para el país. Después de esa Agora hazaña, sim, usted anuncia que solo quiere jugar torneos con hombres, porque se aprende mucho más. Y usted aprende tan rápido que con solo 15 años es campeona absoluta de Hungría, de hombres y mujeres, y también se convierte en el gran maestro más joven de todos los tiempos. Poco después empieza a jugar torneos de élite donde la única mujer es usted. Y entonces llegamos al torneo de Linares, el Wimbledon del ajedrez, de 1994. Primera ronda. Usted va al baño y ¿a quién se encuentra dentro del baño de señoras? A Garry Kasparov, el campeón del mundo. Me imagino que soportar ese ambiente no debió ser fácil para usted. Sí, desde luego. Fue una situación muy graciosa. Fui al baño. Gary me miró y no quedaba claro. Pensaba que la equivocada era yo, pero el equivocado era él. Para mí fue excepcional recibir una invitación a un evento de ese calibre. En 1994 era jovencísima, tenía solo 17 años. Era el torneo más grande del mundo y me invitaron. Ni siquiera tenía grandes expectativas de hacer algo importante allí. Tuve que enfrentarme a varios retos y lo más especial de esta historia era que en aquel lugar no había ni una chica, ni una sola mujer, por ningún motivo, y mucho menos para jugar, para competir. Ese fue el punto en que comprendí que mi vida había cambiado. Fue el primer momento en que jugué realmente contra los mejores del mundo. Y yo ni siquiera lo había pensado. Me lo tomé como que iría y sería casi una visita turística. Conseguí mucha experiencia y tras esa vinieron otras invitaciones e incluso pude jugar al nivel del torneo en otras ocasiones. ¿Cree usted que sus rivales, los jugadores de élite, sentían una obligación especial de ganar porque jugaban contra una mujer? Creo que para esa época, en la que ya jugaba al nivel más alto, comprendieron que no estaba allí por casualidad. Habían visto mis partidas, me seguían la pista. Había gente que tenía sus dudas, que pensaba que sí, que era un prodigio y jugaba muy bien, pero a lo mejor ganaba algunas partidas porque mi rival estaba confuso. Algunos contrincantes dijeron que tenían jaquecas o dolores de estómago o que les pasaba algo el día que les gané. Pero tras un tiempo se acostumbraron a verme por allí. E incluso puedo decir que una de las cosas más bonitas que me ha dicho uno de mis colegas fue: es una de nosotros. Y más tarde se me aceptó como una gran maestra muy sólida. Pero creo que lo luché con todas mis ganas. Y me aseguré de no aprovecharme del hecho de ser mujer. Siempre actué de manera muy profesional, probando todo lo que hacía en el tablero y, si algo iba mal, me retiraba para analizar mi partida. Tenía un espíritu muy luchador y creo que, tras poco tiempo,
Reconocieron mi esfuerzo. Su intensa experiencia nos indica que la educación es claramente más importante que la genética a la hora de explicar por qué hay una sola mujer por cada 10 hombres jugando al ajedrez o por qué hay solo una entre los 100 mejores del mundo en un deporte donde la fuerza física no influye para nada. Por tanto, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para arreglar este problema lo más rápido posible? Sí, estaría bien poder solucionarlo cuanto antes. Es una pregunta muy compleja averiguar el motivo de esto. Y me lo preguntan bastante a menudo. Siempre digo que, primero de todo, creo que yo soy quien soy en el ajedrez porque mis padres no me limitaron. Siempre me apoyaron para que fuera mi mejor versión. Y punto. Travou aqui um pouquinho, mas... Só um gostinho. Oi? Só um gostinho, né? Depois eu mando ela completa para vocês, é bem interessante. Ele faz perguntas ótimas também e as respostas dela E são assim, ótimas, ela abriu o caminho para aumentar muito o número de mulheres, assim como aquela com série Gambito da certeza. Dama. Agora está em 15 a 20% de jogadores, quase dobrou, né, desde Olha aquela só. época. Claro, no Então, 1% ainda é difícil, mas no geral aumentou bastante. isso mesmo. Então, ela traz alguns pontos ali. Esse primeiro de que ela foi ao banheiro e aí tinha o Kasparov lá. Então, para vocês verem o quanto que vocês reflitam mesmo sobre o ambiente. E se vocês pensarem assim, não, prof, mas eu acho que não é assim. Conversem com as alunas, perguntem para elas como que elas se sentem. Tentem entender o lado das mulheres mesmo, sabe? Porque às vezes a gente olha, observa assim e parece que não tá tão ruim. Ou parece que o que que a gente pode fazer, né, para melhorar? Então, que vocês conversem, né, questionem, vejam, tirem as conclusões dos próprios ambientes de vocês. Ali ela fala também que ela foi, na verdade, ela foi tendo que aprender a ser respeitada, né? Então, ela teve que mostrar isso no xadrez dela. Então, ela teve que impor esse respeito pelos resultados dela, e ela comenta também da questão da família, e não sei, quem já viu o documentário, né, eu vou dar um spoiler, mas não fica tão explícito isso, mas fica implícito que, de certa forma, ela e as irmãs questionam um pouco esse método dos pais dela, sabe? Porque elas conquistaram muito na vida delas, mas em algum momento elas começaram a fazer outras escolhas, né? Então, por exemplo, o pai dela, ela foi criada em um estilo que ela sempre tinha que atacar muito e jogar para ganhar. Em algum momento ela percebeu que ela poderia empatar mais. Então, são escolhas dela, né? São escolhas da própria atleta, da própria pessoa e que às vezes ela questiona um pouco essa imposição assim da família dela, esse experimento, né, que a família dela fez, apesar de ter, né, trazido a carreira dela, né, para ela, mas questiona um pouco ali esses métodos. Então, traz esse ponto também. Ele pergunta, né, como solucionar isso para as mulheres, então ela começa a trazer, né, ali algumas respostas, mas principalmente que as mulheres se coloquem nesse lugar de que é possível também, de que elas têm essa possibilidade de alcançar, que um pensamento importante para as meninas é que muitas vezes elas pensam assim, vou ganhar, tô aqui no torneio e vou ganhar o feminino. Eu acho que a gente pode trazer para elas que elas podem ganhar o absoluto, né? Que elas podem ganhar o que elas quiserem, né? Então, que elas tenham essa ambição, ah, além, né, do feminino, que elas ambicionem mais tudo que seja possível e que as nossas formações, né, tanto escola como contexto esportivo, como família,
sejam voltadas para fortalecer o xadrez feminino. Alguém tem algum comentário do documentário? Comentário do documentário. Me lembrou bastante também a situação do Bob Fischer quando estava enfrentando a União Soviética, né? Que ele estava enfrentando status quo na época. E que vários mestres também disseram que estavam passando mal do estômago, por isso perderam dele, e assim por diante. Quando se enfrenta um status quo, vai ser algo que vai se repetir em algumas situações, né? Com certeza. Silêncio. É isso então, pessoal. Eu vou, eu vou mandar para vocês. Eu até passaria mais vídeos, mas tá realmente travado aqui. Daqui a pouco vai voltar e daí eu vou finalizar a gravação. E aí eu coloco lá para vocês assistirem os outros vídeos. E aí semana que vem a gente faz a aula de apresentação desse primeiro trabalho. E aí a gente vai discutir também a parte da família. Acho que é a aula da família, é isso. E daí a última aula sobre a questão da mídia, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, podem me chamar. Muito boa noite, boa semana. Boa noite, Boa prof. noite. Boa noite, pessoal. Boa Valeu. noite, boa noite. Boa noite, Boa professora. Boa noite, semana. prof. Boa 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 noite, noite. professor. noite. Hum.